Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Como você sabe, esses clipes têm como objetivo apresentar a você que é headhunter, a você que é presidente ou diretor de empresa, candidatos de primeira classe, que são assistidos pela Gutenberg Consultores em seus processos de transição de carreira. Um período difícil, é verdade, mas eu diria para você, rico em oportunidades. Hoje eu quero apresentá-lo, o executivo Georley Haddad. Ele vem de uma das maiores empresas do mundo, a Dow Chemical Corporation. Ele tinha uma posição privilegiada nesta empresa na área de comunicação. E é com grande satisfação que eu quero apresentar para você o Georley. Bem-vindo, Georley. Olá, boa tarde, Gutenberg. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, eu quero que você saiba, e vou repetir, que esses clipes têm como objetivo apresentar para você os melhores candidatos do mercado. Georley, eu agora tenho uma pergunta para lhe fazer. Vamos lá. Quais foram os critérios que você utilizou para definir a sua escolha para desenvolver uma carreira na área de marketing do setor agrícola? Ok, Gutenberg. Inicialmente, eu acho que o primeiro fator, foi o foco no que eu queria fazer. Isso estava lá no DNA. Foi desde o início, me prontifiquei, me dediquei a seguir a carreira de engenheiro agrônomo. Então, eu acho que esse é o base de tudo. A base porque isso é que vai criar a construção, e nos dar a fortaleza para a gente poder se engajar e contribuir com atitudes e construir a carreira. Então, foi isso, acho que o primeiro ponto. Na sequência, a gente começa uma carreira sem muitos conhecimentos, sem ter toda aquela experiência que depois a gente entende. Então, foi a entrega, a dedicação, e a gente vai aprendendo que resultado faz a diferença. Foco. Então o foco foi permitindo realmente que eu tivesse novas oportunidades, que o meu entregável fosse realmente mostrando para uma empresa que ela recebia em troca daquele meu trabalho, e isso foi me dando chances de, na construção, ir sendo promovido, sair de uma área, migrar para outra, e isso dando aquele alento e mostrando realmente um engajamento e dando energia. Então, para mim, construção de carreira é isso, é foco, é dedicação, e isso a vida e o tempo profissional da carreira vai nos ensinando. Então é um pouquinho isso. É isso mesmo. Para você que nos assiste, essas dicas dadas pelo Georley são fundamentais para você. É fundamental que você, no início de sua carreira, saiba que caminho quer trilhar. É muito difícil. Mas eu gostaria também de dizer para você que essa escolha, ela pode ser mudada. Você não pode ter um objetivo estático. O seu objetivo tem que ter flexibilidade para você mudar ao longo do tempo. Isso é muito importante. Mas para isso também é importante que você faça como ele. Que você percorra caminhos desconhecidos, que você adquira novas competências, que você faça novos relacionamentos, que você se posicione do ponto de vista profissional, de tal maneira que você se posicione diante da cúpula de uma organização. Parabéns pela sua resposta. Obrigado. Vamos para a segunda pergunta. Você desenvolveu uma carreira brilhante na Dow Chemical. Você foi um profissional extremamente bem considerado na Dow. Você tem uma rede de relacionamento fantástica nesse mundo de negócio, que é um mundo que cresce do Brasil e que diríamos até sustenta o Brasil atualmente, não é? Enquanto o agronegócio está bombando, outros setores da economia estão sangrando. Então eu gostaria de saber de você quais foram os projetos mais importantes que você realizou nos últimos anos, os mais recentes. Ok, obrigado. Então, os projetos são muitos, Eu acho que na conquista de um processo de carreira,
o mérito da gente, de nós estarmos numa organização, ela apostando na gente, são resultados. Tudo se baseia em resultado, é uma troca, né? Então, eu tive muitos projetos. Eu acho que o meu sucesso na carreira, dentro da corporação ao qual eu pertenci por 21 anos, foi decorrente de êxitos no resultado. Então, os projetos, eles têm que dar resultado para a corporação. É difícil de pontuar especificamente um projeto, mas eu tive muitos projetos em que a atitude final gerou transformação. É isso que é importante, né? Eu acho que uma empresa precisa do espírito da transformação, né? Ela quer a inovação. Então os meus projetos sempre visavam isso. Tinha um planejamento, alinhamento, foco, né, naquilo que era se esperado, e ele tinha que ir além, é o ir além. Então, para mim, esses são os resultados. Eu não tenho um resultado numérico, todos são numéricos, mas eu quero dizer nesta amplitude, né? O resultado ele vem num sucesso da empresa, num brand equity, né, da corporação, você construir o valor daquela corporação, as pessoas lhe verem como você sendo representante daquela empresa. E isso é um pouquinho do que eu contribuí, né? Quando a gente ouve falar, né, as pessoas te identificam, passam a lhe identificar como sendo aquela empresa. Aí você está gerando, isso é uma satisfação enorme, porque é a satisfação de você falar, é o gostinho de vitória, né? Eu fiz isso pela corporação, é o se doar, né? É o que nós chamamos muitas vezes de ter dor de dono, né? É como se eu tivesse o meu empreendimento, o meu negócio. Então eu acho que dentro de uma corporação essa é a responsabilidade da gente. Então foram muitos, eu acho que eu durei 21 anos na corporação em Recife porque as entregas deram resultado. Sem resultado ninguém é apenas um mero elemento bonito e simpático à vista dos seus líderes. Perfeito? É isso mesmo. Tem 2 pontos na resposta do Jorley que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeiro, é uma frase ou uma afirmativa que ele fez dizendo o seguinte, que você tem de ir além, você tem de dar mais do que lhe é solicitado. Eu aprendi isso quando eu era um menino na igreja presbiteriana, quando Cristo disse que você deveria sempre caminhar uma milha a mais. A segunda questão é, quando você disse que passou 21 anos na Dow. Eu trabalho para a Dow há muitos anos. É uma empresa excepcional. É um corpo executivo de primeira grandeza. Eu nunca encontrei um executivo da Dow que chegasse no meu escritório para falar mal dela. Mesmo aqueles que tinham 32, 34 anos de empresa e que foram afastados por razões que não estavam no controle dele. Isso para mim não tem preço. Mas você disse que ficou lá 21 anos. Olha que coincidência. 21 anos é quase que a idade de nossa emancipação. E você agora está se emancipando para um novo período de sua vida. Onde naturalmente, como você que está nos assistindo, precisa se recriar. Aprender. Se desenvolver ainda mais. Ou, melhor dizendo, e para usar suas próprias palavras, caminhar uma milha a mais. Muito bem. Parabéns. Vamos então para a nossa pergunta terceira. Face ao sucesso que você obteve, nós podemos comprovar isso, é só ligar para a sua empresa, para o seu diretor, para a diretoria de recursos humanos, também para o presidente. É notório que você fez uma gestão notável na Dow Química, senão não teria passado lá. Eu sei que a Dow não contemporiza com a incompetência. A Dow valoriza a meritocracia e investe nos seus executivos. Eu gostaria de saber, você agora olhando para a cama, para aquela pessoa que talvez esteja interessada em você, o que é que você tem para oferecer hoje? Com a sua experiência, com o seu preparo que é notável, com a fluência nos idiomas que você tem, com as experiências internacionais que você teve, com o grupo de pessoas que você gerenciou, o que é que você pode oferecer a uma empresa hoje no Brasil, num período de grave crise social, econômica, política e moral? Perfeito, Gutenberg. Veja bem, o que eu tenho a oferecer é a vivência, né, a bagagem conquistada, a credibilidade, né, profissional,
que eu acho que são coisas muito importantes. Durante a vida profissional, a gente aprende que a gente tem que trilhar certos pilares. E para mim é fundamental, além da parte do conhecimento que é inerente, né, ao profissional, você tem que ter outros pontos que realmente constroem toda essa relação. E eu estou falando de ética profissional, caráter como ser humano, né, e credibilidade. Então, isso é inerente a um bom profissional, e eu acho que tudo isso eu amadureci. Ao longo da minha carreira profissional, eu aprendi isso. São valores que bons líderes meus, dentro da corporação onde eu estive, me ensinaram. E nunca quiseram que eu me desviasse do rumo. Você vai entregar, mas vai entregar com dignidade e com profissionalismo. Isso é importante. Então, isso para mim é o maior valor, e hoje esse valor aparece no meu relacionamento de networking, né? As pessoas me realmente pontuando esses tipos de coisa, aparece espontaneamente, sem nenhuma forçação, né? Então o que eu tenho para oferecer é a minha capacidade, o meu engajamento, atitude, relacionamento humano. Isso é muito importante, trabalhar em time. Trabalhar em conjunto com pessoas, ser colaborativo e não individualista. Isso está fadado a morrer em qualquer corporação. E isso eu aprendi, né? E o trabalho conjunto constrói, né? Constrói, revela valores e só soma. Então, esse é o meu entregável. Eu estou preparado para isso, eu tenho isso desenvolvido, né? Consistentemente ao longo de todo o meu processo de carreira, né? Que foram muitos anos antes dos 21 de Dow, né? E é isso, é o doar. É agora, na maturidade em que eu me encontro, poder oferecer algo para construir, somar valor e ajudar uma corporação a crescer, seguir adiante e vencer toda e qualquer barreira nesse ambiente conturbado que a gente vem vivenciando. Para você que está nos vendo, eu gostaria de acrescentar às palavras do Giorley o seguinte. Eu costumo dizer que o elemento que gerencia um departamento, uma diretoria de comunicação numa empresa, ele na verdade é um grande diplomata. É ele que representa a instituição perante os órgãos públicos, perante a sociedade como um todo, a comunidade em que ela está inserida, perante os funcionários. E é ele que expõe as virtudes de uma corporação. Daí porque se a sua empresa precisa de um diplomata, de um elemento que reúne essas condições: saber ouvir, saber negociar, saber comunicar a mensagem interna para o público, fornecedor, credor, cliente, credor, funcionários. Eu sugiro que você converse com o Giorley. Eu já o conheço, ele está comigo há algumas 3 ou 4 semanas. Eu conheço bem o seu currículo, tenho conversado com ele inúmeras horas sobre o assunto, não apenas eu, mas a minha diretora Denise, e eu posso lhe afirmar que se você o contratar para gerenciar o seu departamento de comunicação, você está contratando um grande profissional, como ele próprio falou, preparado, caráter, hands-on, e um elemento que, sobretudo, produz resultados, que é o que você quer. Eu agora quero sugerir para você que você adquira o meu último livro se você está em transição de carreira. Guia de Sobrevivência Corporativa. Volte ao mercado de trabalho pela porta da frente. Não vá ao mercado sem ler o meu livro. Você pode até estar sendo assistido por uma outra empresa de outplacement concorrente. Mas mesmo assim, eu acho que você vai crescer, que você vai aprender e que você vai desenvolver uma carreira totalmente diferente. Eu não tenho nenhuma humildade nesse sentido. E eu faço questão de dizer que talvez eu não seja o melhor executivo nesta área, neste país. Mas com certeza eu não estou em segundo lugar. Eu não estou em segundo lugar em termos de preparo, de competência, de dedicação e de tudo, de espírito de partnership com aqueles que eu assisto. Ligue para o Giorley, ligue para mim e eu terei o maior prazer em fazer essa ligação. Quero agora
pedir para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. E se preferir, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com. E eu espero revê-lo no nosso próximo clipe, se Deus assim o permitir. Até lá!